Olá, hoje no Fórum do Trabalhador, notícias dos comerciários, decisões favoráveis aos frentistas, acidente do trabalho e muito mais no seu Fórum do Trabalhador. Muito bem, pessoal, hoje o Fórum do Trabalhador com uma roupagem nova, não nova, né? Você está vendo todo um fundo preto, não é de luto que perdemos a Copa, né? Não é isso, mas o Fórum do Trabalhador se preparando aí com uma nova roupagem, vindo aí coisas novas para você. Mas falei de Copa do Mundo, temos então uma homenagem à nossa torcida. Vamos à homenagem. Será difícil de compreender que apesar de estar hoje aqui, eu sou tolo, jamais poderei me esquecer. Peço-me creiam que os meus luxos apenas disfarçam, mas nada que um jogo burguês. São regras do cerimonial. Eu tinha que aceitar, então mudar e deixar de viver sem ilusão, sempre atrás da janela, sempre atrás do portão. Busquei ser livre, mas eu jamais deixarei de sonhar que um dia eu irei merecer o amor que sentem por mim. Não chores por mim, Argentina. Minha alma está contigo a vida inteira. Eu te dedico, mas não me deixes, fica comigo. Jamais o poder ambicionei, mentiras falarão de mim. Meu lugar é do povo a quem sempre eu amei, e eu só desejo sentir bem de perto o seu coração, batendo por mim com fervor, que nunca me vão esquecer. Não chores por mim, Argentina.
distance. Eu falei demais, mas foi só pra convencê-los desta verdade. Se ainda querem duvidar, é só pra dentro de mim me olhar. Não deu, né? Mas 2018, a nossa torcida e a nossa expectativa. Hoje aqui no Fórum Trabalhador eu recebo Malu Pacobello. Olá, Malu, tudo bem? Olá, Jean, tudo bom? A Malu você já conhece, sempre trazendo as reportagens, trazendo as notícias aqui no seu Fórum Trabalhador, e hoje ela aqui comigo. Malu, vamos falar um pouquinho do Sindicato do Comércio de Ribeirão Preto, os Sincomerciários. Os Sincomerciários sempre com muitas atividades, né? E eu queria conversar com você, nesse sábado, dia 19, nós vamos começar com uma festa. É uma grandiosa quermesse, é isso? Jean, dia 19 de julho, a partir das 19 horas, nós vamos levar todos os nossos comerciários, nossos amigos, o pessoal dos Campos Elíseos, estão todos convidados, porque a festa é lá na subsede dos Campos Elíseos. Tem quadrilha, aliás, uma quadrilha belíssima da melhor idade, do Sindicato dos Comerciários. Tem música, dança típica, tem comidas típicas, muita comida. E também nós vamos trabalhar esse ano diferente, com uma instituição que nós também estamos pretendendo ajudar. Então, por favor, compareça, você vai com as crianças, tem muita atividade para as crianças lá. Pesca, boca do palhaço, comidas para as crianças também, conhecer um pouquinho da nossa cultura, né, Jean? Uma grande festa, então. Como sempre, já tive a oportunidade nos outros anos de participar. As festas realizadas pelo sindicato, sempre uma grande festa. E esse ano não vai ser diferente, né, Malu? Não vai ser diferente. É uma bela festa. Compareça que a pessoa não vai se arrepender. Se tiver aquele friozinho, eu sei que não vai chover, né? Porque chuva aqui em verão tá complicado. Mas se tiver aquele friozinho ainda, gostosinho, um chocolatinho quente, um curauzinho, né? Muito bom. O endereço é na Rua Marquês de Pombal, número 506. Então, na Rua Marquês de Pombal, número 506, sábado, dia 19 de julho. 19 de julho. Então, você que está nos assistindo hoje, quarta-feira, e você que nos assiste no horário especial do sábado, então é nesse sábado, às 19 horas, você pode comparecer na Rua Marquês de Pombal, 506. Então é uma grande festa ali na subsede dos Sincomerciários. Nós estamos aqui falando de um monte de coisa legal, um monte de coisa dos comerciários. Quero conversar também com a Malu. Malu, nós estamos falando de festa, vamos falar de um próximo evento, que é o segundo encontro dos comerciários. O que é isso, segundo encontro dos comerciários? Desde o ano passado, Jean, nós resolvemos que precisávamos dar uma festa para os nossos comerciários, né, que trabalha tanto, que é uma categoria muito trabalhadora, não tem muito horário para lazer. Então nós fizemos essa festa e foi muito bem sucedida, teve muito sucesso. Tem o prêmio de uma moto, televisão, muitos prêmios, com música ao vivo, brindes, e tem muitas pessoas que vão lá, tem palestras. Então, assim, é um prêmio para o nosso comerciário. Então, como foi um evento de muito sucesso, vamos repetir esse ano. Então, é assim, é dia 27, também na subsede dos Campos Elíseos. O que a pessoa precisa? O comerciário precisa retirar um cupom nas nossas sedes, ou na sede, ou no clube, ou na academia, ou esperar a visita de um dos nossos cadastradores em sua loja, ou então comparecer no dia. A partir das 9 da manhã, lá é um café da manhã,
com todos esses brindes, e nós queremos muito que o comerciário e sua família vá tomar um café da manhã especial conosco. Então, no próximo dia 27, você é convidado a participar do segundo encontro dos comerciários. Então, se você não retirou o seu cupom, procure o seu cupom, porque muitas vezes a gente acaba sempre deixando para o final e é ruim. Já deixe, já separe o seu cupom para que no dia 27 você possa participar também dessa grande festa, o segundo encontro dos comerciários, que será realizado na rua Marquês de Pombal, número 506. Então, ali na subsede dos Campos Elíseos, você, comerciário que já conhece, vai participar desse grande evento. Eu estava observando aqui, Malu, grandes prêmios, né? Vai ter tablet, vai ter celular, bicicleta, televisão, uma moto 0 km, né? Muita coisa preparada para o comerciário. Além de também as brincadeiras para as crianças, que nós já fizemos, tem o Ioiô Iaiá, que está sempre em parceria conosco, pintura facial para as crianças, balão e tudo mais. Nós queremos o comerciário lá porque a festa é para ele. Muito bom. Então, você, comerciário, nós já te fizemos 2 convites. O primeiro é o Arraial, sábado, e o segundo encontro dos comerciários. Olha só, tem uma grande programação para você, comerciário. Então fique atento e aceite os convites feitos aí pela Malu Pacobello. Malu, também queria falar um pouquinho sobre a Escola CAP, o Centro de Aprendizagem Profissionalizante. Nos dias de hoje, a gente vê muita gente fora do mercado de trabalho por falta de qualificação. Nós abrimos os jornais diariamente e ali tem uma série de anúncios de emprego. Mas muitas vezes esses não são preenchidos pela falta da qualificação. A Escola CAP, o Centro de Aprendizado Profissionalizante, tem trazendo aos comerciários e também aqueles que não são comerciários uma oportunidade de se profissionalizar. Eu queria conversar um pouquinho com a Malu sobre esses cursos e como que as pessoas podem procurar e se profissionalizar. Malu, eu tendo aqui o informativo de vocês, eu vi que tem vários cursos, né? Na parte técnico de administração, nós temos aí direito e legislação, economia de mercado, contabilidade e custo, organização de empresas, administração de RH, administração financeira, marketing, produção, estatística, informática, gestão e qualidade, ética e vários cursos. Quem pode, né? É só para comerciário ou também toda a população pode procurar a Escola CAP para se profissionalizar? Jean, os 5 comerciários, ele sempre se preocupou muito com a formação do comerciário. E há 11 anos ele criou esse centro de aprendizagem para que o comerciário tivesse a sua formação profissional, né? É importante, muito importante, porque a única coisa que a gente leva, né, é a formação profissional. E quem pode? Todos podem. Lógico que o comerciário tem uma atenção especial, ele tem um desconto especial, mas todos podem. O centro de aprendizagem está aberto. Inclusive agora nós tivemos uma reformulação, estamos com nova coordenação pedagógica para melhor atender o comerciário e a população. Gostaríamos que fossem conhecer, que fosse lá ter uma aula, saber a respeito dos cursos. Também nós temos agora um curso importante, que é um curso preparatório para o exame de contabilidade, o exame de suficiência. Porque tem muita gente que acaba fazendo o curso de contabilidade e por um detalhe não passa nesse exame de suficiência, né, Jean? Então agora nós estamos oferecendo esse curso com um preço muito especial. Vá lá, faça uma aula, converse com a nossa coordenação, que é importante que você vá lá. E nós também agora temos um curso agora aberto, também atuação gerencial, um curso livre de 60 horas, que está sendo procurado. É só a pessoa ir lá e receber a sua informação. Eu gostaria também de deixar aqui um convite para os pais comerciários. Nós temos uma bela escola, o Cap Kids, que foi feita com muito carinho para o seu filho, para a criança de 2 a 5 anos, que está lá aberta. A escola é muito bonita, está bem preparada, com professores especializados, que é nós estamos querendo muito fazer o diferencial para o seu filho. Leve a criança lá, assista uma aula com a criança, é um ambiente muito adaptado. Esperamos também, as matrículas estão abertas. Muito bem, então você
ter a oportunidade de colocar o seu filho numa escola de padrão, um padrão de qualidade elevado, que é o CAP Kids, e tudo isso fica na Rua Alagoas, número 349. Rua Alagoas 349, você pode procurar a Escola CAP e aí tomar as maiores informações. Malu, eu estava vendo na questão dos cursos, voltando um pouco à Escola CAP, esse mês de julho, uma promoção para o pessoal que gostaria de fazer o pacote de informática. Eu vejo aqui que lá tem o pacote light, básico, completo e um pacote gráfico. Então você que gostaria de realizar um curso na área de informática, você também pode procurar a Escola CAP. É isso mesmo. Nós temos um laboratório muito bem preparado, Jean, para receber o comerciário e a população. Inclusive nós temos muitas pessoas da melhor idade lá. É bonito de se ver, sabe? As pessoas, 83 anos, aprendendo computação. Então assim, desde os 6 anos, 5, até os 80 e poucos anos, procure. Nós temos um professor novo lá também, pronto para atender a população. Vale a pena, o curso é muito bem conceituado. É só ir lá, fazer uma aula grátis, gostar e ficar e aprender, né, Jean? O importante é aprender. Então tudo isso você encontra no Centro de Aprendizagem Profissionalizante, a Escola CAP. E para as crianças, o CAP Kids. O endereço, Rua Alagoas, 349. O telefone vai estar aqui no seu vídeo, é o 3931-1900. A nossa produção, então, vai colocar 3931-1900. Centro de Aprendizagem Profissionalizante. Malu, comerciário sempre muito ativo, já falamos das festas, já falamos da profissionalização. Eu quero falar que aconteceu essa semana um treinamento, um curso falando de EPI, os equipamentos de proteção individual, né? Teve um treinamento no Clube dos Comerciários. Você está vendo algumas imagens desse treinamento que foi realizado. Malu, esse treinamento foi para os comerciários? Esse treinamento foi realizado para os funcionários do clube, que são muitos, e nos domingos, aos sábados e domingos, principalmente nos domingos, nós recebemos muitas pessoas, 4.000 pessoas. Então os nossos funcionários, a partir daí, têm que estar bem treinados e bem equipados para receber a população de Ribeirão no clube. Além disso, Jean, independente do risco, é necessário o trabalhador ter a noção, a conscientização de usar o equipamento de proteção individual. E nós, os sindicatos, temos essa preocupação em sempre estar incentivando esse uso. Como também? O engenheiro do trabalho tem sempre que estar fiscalizando as empresas para organizar e instituir como esse equipamento será utilizado. E assim o Ministério do Trabalho também faz essa fiscalização. E nós indicamos que quem tiver problemas na sua empresa, com equipamentos, com tudo, denunciar, procurar os sindicatos, não só o do comércio, todos os sindicatos. O nosso também, nós temos a subsede Campos Elíseos, nossos advogados, que é na Marquês de Pombal 506, prontos para dar todas as informações. Nós sabemos, Jana, que é difícil, né? É difícil. O açougueiro, ele precisa muito de ter aquela luva. É para ele, proteção dele, contra acidente de trabalho, mas é difícil, às vezes, colocar na nossa cabeça que é necessário, mas tem que ser utilizado. Outra coisa, é difícil, Ribeirão Preto, 40 graus, vou utilizar uma bota, utilizar o capacete, mas tem que ser utilizado para a sua própria proteção. Quem vai sofrer o acidente de trabalho é você, né? Então, assim, protegendo você, você protege a sua família, protege a sua vida, né? No próximo bloco nós continuaremos falando sobre esse assunto. Um pequeno intervalo, nós já voltamos. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, um projeto de lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários. Todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros.
pois os trabalhadores perderão direitos e garantias Conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar o trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações? Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Muito bem, nós já voltamos no seu Fórum do Trabalhador. Já está aqui comigo o Jarbas Cafola da Nova Central e também o Vanildo Custódio, do Sindicato dos Frentistas. Gente, uma matéria que saiu essa semana que muito nos preocupa. Essa é uma matéria que mais de 55 mil trabalhadores sofreram acidentes com máquinas em 2013. Com os números mais exatos para a gente comentar um pouquinho desse assunto. 55.118 pessoas foram mortas ou incapacitadas ao trabalho por acidentes com máquinas perigosas. O INSS foi notificado, essas notificações para o INSS, que revela que num total de 546.014 acidentes, quase 10%, então 10% desse número, foram com máquinas perigosas. E essas máquinas perigosas, que constam como serras, prensas, tornos, fresadoras, laminadoras e máquinas de embalar. Então, máquinas perigosas provocaram 55.118 trabalhadores que ou perderam a sua vida ou ficaram incapazes. Um número alarmante, né? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que um grupo de empresários pede que a NR12, que é a norma regulamentadora que trata sobre equipamentos e máquinas, seja flexibilizada, tanto no seu tempo como na sua eficácia da norma. Gente, isso é muito perigoso, né, Cafola? Exato, querido. A gente percebe, né, que esse número ele tende a aumentar, porque o governo federal hoje ele tem uma dificuldade muito grande de investir dentro do Ministério do Trabalho. Isso nada mais é do que reflexo da incompetência do governo federal para com o Ministério do Trabalho e do Emprego e o desleixo para com os trabalhadores. Porque nós temos hoje aproximadamente 3.800 fiscais para fiscalizar o Brasil. Nós temos 3.800 fiscais trabalhando dentro do Ministério do Trabalho para fiscalizar o Brasil. Dentro desses, nós temos uma porcentagem hoje de 20% que está próximo da aposentadoria. E não se fala em concurso público para auditor fiscal para repor isso. Então a gente percebe que cada vez mais o trabalhador está sendo abandonado, porque não se consegue paralisar essa situação. A gente percebe uma gradatividade de aumento de acidentes de trabalho, tanto na construção civil, como na indústria, como no serviço, que não tem fiscal para ir lá fiscalizar. Hoje a gente percebe dentro do Ministério do Trabalho, que a gente frequenta o Conselho Sindical, eu e Vanildo, que há uma demanda muito grande, há uma crescente grande de empresas e empresários investindo no Brasil e que eles não querem
né, que sejam fiscalizados. E o governo, usando sua máquina e o seu poder, ele também acata essa decisão dos empresários. A gente percebe uma demanda lá dentro, que hoje o governo quer investir dentro da Receita Federal, que tem concurso quase anual, que eles têm os auditores da Receita Federal, que são quase 12.800 funcionários, de auditores fiscais para fiscalizar a receita do Brasil, para fiscalizar a arrecadação, para pagar as contas. Só que para a questão social, o governo não investe. Até a demanda de que se fala, que o Ministério do Trabalho tinha, hoje já não tem. Hoje o fiscal do trabalho, ele não tem mais carro do governo, ele tem que ir com o carro dele. Às vezes a gente tem a possibilidade de pegar o fiscal por dentro do carro do sindicato e levar ele para fiscalizar. Semana passada a gente falou sobre escravidão, sobre trabalho escravo. E isso é tudo que vai acontecendo porque o Ministério do Trabalho está abandonado. Não tem investimento dentro do Ministério do Trabalho. E o governo não quer também, porque tem uma banda patronal que praticamente impede de ser investido dentro do Ministério do Trabalho. Não é dito, essa NR12, ela foi atualizada em 2010 e começou uma negociação, uma ampla negociação, desde a década de 90, desde 1990, começou uma negociação para que essa atualização terminasse então em 2010. Então uma NR recente, apenas 4 anos. Vanildo, a norma regulamentadora com certeza visa a proteção tanto do trabalhador, que é mais importante que a máquina, né, Vanildo? Perfeito, Adriano. Eu acho que nós, sindicalismo, nós temos que cada dia mais procurar intensificar os olhares ao lado do trabalhador. A gente muitas vezes, alguns dirigentes sindicais, a gente fica dentro do sindicato, mas não tem o seu cuidado, muitas vezes, de participar de seminários, de conferências, que são muito importantes na questão da segurança e medicina do trabalho. Né? Nós temos que ter essa condição de discutir toda a legislação pertinente à saúde do trabalhador, à segurança no ambiente de trabalho, porque isso faz com que a gente possa cobrar dos empresários a responsabilidade, né? Que nós temos que, o empresário ele tem que ter a responsabilidade sobre o seu funcionário. Então é importante que a gente destaca que esses números não é uma realidade. Se a gente for colocar a realidade, a gente vai aqui se assustar mais ainda, porque na verdade esses acidentes certamente são registrados. E os acidentes que não são registrados, ou seja, tem muitos trabalhadores trabalhando hoje, com condição assim, precária, né? Trabalha com condições precárias, tem seus acidentes de trabalho e muitas vezes, em função, muitas vezes de perder o emprego, né? De ser mandado embora, o trabalhador trabalha doente. Às vezes ele se acidenta na empresa e ele não vai falar para o patrão. Por quê, Eugênio? Porque muitas vezes, se ele falar para o patrão, além do patrão achar ruim, porque ele vai estar se afastando da empresa para cuidar da saúde dele, tem a questão da estabilidade no emprego. Ou seja, o trabalhador que se acidenta no trabalho, ele tem direito a 1 ano de estabilidade. Né? Então, isso, os empresários, eles forçam muita barra em cima dessa questão. Eu tenho acompanhado, tenho participado de conferências, de seminários, né, encontros de dirigentes sindicais sobre saúde, sobre segurança e medicina do trabalho, e tenho acompanhado todas essas discussões. A gente sabe que a realidade é outra e que realmente é além disso que você desses números que você está apresentando. Eu acho que é importante o trabalhador, o empresário principalmente, né, o trabalhador ter consciência do uso dos IPIs, porque é através dos IPIs que se possa evitar um acidente de trabalho. Então, é notório que a gente tem acompanhado. Recentemente
eu andando por Ribeirão Preto, eu vi trabalhador em cima de andame, em cima de armamento de construção, sem nenhum EPI. Então, assim, eles não, muitas vezes ele fala assim, não, estou acostumado já a fazer isso. E às vezes o costume mata. Então é importante que esse trabalhador possa ter consciência, e o empresário também, que ele é responsável. A gente sabe muito bem, gente, que ultimamente a gente tem discutido aqui, tem debatido, tem apresentado alguns dados importantes, até mesmo decisões do Supremo Tribunal que indeniza trabalhadores que tiveram um acidente grave de trabalho, né? Então, assim, além de indenizar a família, muitas vezes tem trabalhador que acaba se acidentando no ambiente de trabalho, perde a vida, o empresário é responsável. Aí o que acontece? Muitas vezes a justiça condena a empresa e muitas vezes ela estabelece pensão vitalícia para o trabalhador. Então é importante a gente deixar bem claro que se o trabalhador procurar os seus direitos, certamente ele vai ter. Então é importante que o trabalhador que esteja assistindo esse programa, ele possa avaliar, analisar o que a gente está discutindo aqui e procurar seu direito através do seu sindicato. Isso é muito importante, que ele procure o seu sindicato, faça com que o seu sindicato atenda e te dá toda a assistência necessária para que ele possa receber os seus direitos. Então é importante assim, a gente deixar bem claro que o trabalhador ele tem direitos, e se ele tem direito, ele tem que ser cumprido. O Fórum do Trabalhador, nós trazemos ao nosso programa assuntos, números, para que você, trabalhador, que está muitas vezes na sua casa, descansando, assistindo o nosso programa, você veja tudo que está acontecendo e seja despertado. Porque muitas vezes, como o Vanildo colocou, você está no seu ambiente de trabalho e não usa um equipamento de proteção, não fala com a sua chefia em relação aos equipamentos de proteção, vai fazendo do costume, do hábito, situações que podem causar risco a você, trabalhador. Você é a pessoa mais importante. Se você trabalha sem os equipamentos necessários e se machuca, o prejudicado vai ser você mesmo. Então, essa preocupação, tudo aquilo que nós trazemos aqui no Fórum do Trabalhador é para que você seja despertado trabalhador. Cafola, muitas vezes o trabalhador lá no canteiro de obra, lá na fábrica, ele fica coagido e com medo de muitas vezes de denunciar uma situação, como foi colocado aqui pelo Vanildo, de medo de perder o emprego. Se chegar para o seu patrão e dizer, sem esse equipamento não vou trabalhar, e o patrão vai mandá-lo embora, ele fica coagido. Muitas vezes ele precisa fazer uma denúncia, ele precisa dizer, e o melhor lugar é o sindicato, na Cafola. Perfeitamente, né, Jean? Esse é o melhor caminho para o trabalhador. Porque é o seguinte, o trabalhador ele vai ser demitido de qualquer forma. Mesmo ele escondendo, mesmo ele tentando se submeter a situações que não sejam favoráveis para ele, amanhã depois o patrão vai descobrir que ele teve um acidente lá, que ele se machucou, imediatamente o patrão sorrateiramente vai mandá-lo embora. Consequentemente, se o trabalhador não foi previdente, não chamou um SAMU para fazer o resgate dele, para dar todo um amparo legal para ele, para que ele futuramente possa estar resguardado com todos os seus direitos, ele vai depois procurar a justiça. Consequentemente, ele vai lá na justiça sem prova alguma. E isso, muitas vezes, não vai favorecer a ele. Mesmo que ele venha entrar com recurso ao INSS para reivindicar o seu direito de afastamento. Só que tudo isso aconteceu depois. E isso, muitas vezes, é desfavorável ao trabalhador. Então, a gente orienta ao trabalhador que realmente aconteceu um acidente de trabalho, assuma o risco,
chama o SAMU fazer o resgate, independentemente do tamanho da gravidade que ocorreu esse acidente. Porque se o SAMU vir ali atender, o próprio SAMU já faz a CAT, já acerta, regulariza a situação do trabalhador, confirma que o trabalhador teve um acidente lá dentro, não deixa de maneira alguma o patrão, na hora da justiça, alegar, não, esse acidente não foi não, foi ele jogando bola de sábado e domingo. Não, o SAMU foi lá, fez o resgate, cortou o dedo, deu os pontos ali na hora. Então, o trabalhador fica resguardado. E o trabalhador tem que ter a coragem de fazer isso, porque ele vai ser demitido de qualquer forma, ou antes ou depois do acidente, depois que descobriu o acidente. Então, o trabalhador que está nos assistindo, tem essa coragem. Chama o SAMU logo após o acidente, pede para um amigo chamar, ou chama lá, é atendido pelo SAMU, o SAMU já faz toda a documentação legal e resolve todas essas pendências que futuramente vão prejudicar o trabalhador. Trabalhador, você tem direito, procure o seu sindicato. Esse é o nosso lema aqui do Fórum do Trabalhador. Vamos a um pequeno intervalo, nós já voltamos. É difícil entrar em uma rua e não ver alguma obra, e principalmente operários no topo de prédios, em andaimes ou pendurados em cordas. Em uma das maiores obras da construção civil do país, o Estádio Nacional de Brasília, está o armador Wilson. Antes de moldar o ferro que será usado na arquibancada, o operário pensa na segurança. A primeira coisa que a gente faz, põe luva, protetor auricular, óculos, capacete. Aí também a gente trabalha no meio de segurança coletiva e individual. Mas no meio desse corre-corre para cumprir o prazo de entrega, pode estar escondido um grande problema: a falta de segurança, mesmo com os modernos equipamentos. As medidas de segurança começam no ato da contratação do trabalhador. Ele já tem que passar por uma integração, né, já tem que chegar no campo de trabalho já sabendo todos os procedimentos da empresa e tudo que ele tem que fazer para que não ocorra acidentes, para que ele não faça atos inseguros dentro da obra. Mas em muitos lugares isso não ocorre. Neste flagrante, o registro da irresponsabilidade. Funcionários no topo do prédio sem capacete e cinto de segurança. Alguns operários chegam a caminhar na lateral do edifício que não tem grades de proteção. Mas o perigo para quem trabalha na construção civil não está apenas em grandes obras. Pequenas reformas também podem significar riscos, ainda mais se não forem observados os cuidados, como, por exemplo, o uso de equipamentos de proteção individual. É o caso deste pintor. Com 2 baldes pendurados na corda, ele cobre a fachada do prédio sentado em um pedaço de madeira improvisado amarrado nas cordas. Reparem que o trabalhador não usa capacete e não está com cinto de segurança. Qualquer desequilíbrio poderia ser fatal. Já nesta outra imagem, 3 homens fazem a manutenção de cabos de aço no 15º andar deste prédio em Brasília. Apenas um está com capacete e o cinto de segurança. Os outros ficam no parapeito sem usar cordas e capacetes. Casos como esse só aumentaram o número de acidentes em construções de prédios nos últimos 3 anos. Entre 2009 e 2011, passou de 19.649 para 21.700. Consequentemente, aumentou o número de mortes. De 124 mortes em 2009, passou para 138 em 2010 e 177 mortes em 2011. De acordo com o secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, para evitar irregularidades e acidentes em obras, a empresa deve capacitar os funcionários. Muitas vezes, o operário ele chega numa obra, ele não conhece a obra, ele não conhece o ambiente, o local de trabalho. O treinamento é importantíssimo para que o trabalhador tenha conhecimento do ambiente, do local de trabalho e com que ele vai trabalhar. Já estamos de volta no seu Fórum do Trabalhador. O Vanildo trouxe uma decisão muito
boa para os trabalhadores. O Sindicato dos Frentistas de Ribeirão Preto e região entrou com uma ação contra o supermercado Macro. As lojas do supermercado, algumas das suas lojas, eles têm postos de combustíveis e eles entendiam que os funcionários dos postos de combustíveis não poderiam ser filiados ao Sindicato dos Frentistas, e sim a um outro sindicato. O sindicato, então, entrou com uma ação e essa ação foi dado favorável, Vanildo. Perfeito, Jean. É uma ação de 2010 que o nosso departamento jurídico entrou com essa ação de cumprimento, né, com o objetivo de demonstrar a representatividade do sindicato, em primeiro lugar, porque muitas vezes a empresa ela alega até hoje, em alguns processos, nós temos 4 processos em andamento contra o Macro, e esse já é o segundo que o sindicato ganha. Essa ação foi discutida na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, onde foi realmente reconhecido o direito do sindicato a representar a categoria. Além de estar representando a categoria, também esses trabalhadores, o sindicato recebeu indenização de R$159 mil. Essa ação, alguns trabalhadores receberam mais de R$25 mil, referente o ticket de refeição, questão de ticket de refeição, a questão da dupla função, que tem a frentista que trabalhava, além de ser frentista, era caixa. Então todos os funcionários do posto, lotado ali no posto de combustível, do Macro, não recebia o adicional da dupla função, que é de 20% sobre o salário. Então, foi uma ação que é referente aos últimos 5 anos dos funcionários do posto. É uma ação muito importante, porque hoje nós temos no país muitos postos de combustível da rede Macro, que inclusive essa decisão já foi passada para vários companheiros de outros sindicatos de outros estados, que também têm postos de serviço de combustível da rede Macro, e também estão promovendo ações nesse sentido, para fazer com que seja respeitado o direito do trabalhador e a representação do sindicato. Porque tem muitas vezes que o empresário ele acha que ele pode optar que sindicato ele deve participar, seguir, ou seja, pagar o salário, os benefícios, e não é bem por aí. Então, nossa categoria, nós temos ticket de refeição, tem cesta básica, né, tem seguro de vida, que é descontado apenas gratuito, seguro de vida. O vale transporte, que a lei manda pagar 6% do salário, é 1% do piso salarial. Sim, são benefícios que favorecem economicamente ao trabalhador. Então, assim, nós percebemos esse descumprimento da convenção coletiva e promovemos essas ações na Justiça. Os trabalhadores ficaram muito felizes porque o sindicato impôs essa ação e demonstrou o seu trabalho. A diretoria do sindicato, parabenizaram a diretoria do sindicato, o departamento jurídico do sindicato, que fez todo o processo de representação e de ação de cumprimento na Justiça do Trabalho. Então, nós levamos ao conhecimento de todos os trabalhadores, já foram repassados toda essa grana, né, para os trabalhadores, no nosso departamento jurídico, lá no nosso advogado, foram pagos pessoalmente para eles. E, assim, é uma satisfação muito grande de nós, diretores do sindicato, o Sr. Joab, que muitas vezes deixa bem a gente à vontade para estar indo nas empresas, fazer um levantamento do que está sendo cumprido, do que não está sendo cumprido, entendeu? É o nosso trabalho como dirigente sindical. E é importante para demonstrar ao trabalhador a representação do sindicato. Ou seja, o sindicato ele é constituído para essa finalidade, para fazer cumprir, fazer os acordos coletivos, discutir o direito do trabalhador e fazer cumprir a lei. Importante dizer que talvez você possa estar dizendo, mas por que tem que ser o sindicato frentista? Por que não poderia ter deixado com outro sindicato? Isso que o Vanildo colocou muito bem. O sindicato do frentista trabalha com os frentistas e luta pelos frentistas. Os outros sindicatos lutam pela sua categoria. O sindicato frentista tem as suas
peculiaridades. O frentista, ele tem o direito, naquele momento que ele não está trabalhando, de sentar. Em outras funções, o funcionário tem que permanecer em pé. Então, se ele faz parte do sindicato, o sindicato vai colocar cada função, o caixa tem o direito, tem o valor, a cesta básica, o ticket de refeição, o vale transporte. Então ele é funcionário de postos de combustível. Então ele deve ser representado pelo seu sindicato, né? Então essa preocupação o sindicato sempre tem. Cafola também com uma ação na cidade de Serrana e uma ação que foi vitoriosa, né, Cafola? Isso. O Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Extrativa de Ribeirão Preto, né, ele entrou com uma ação de enquadramento sindical e cobrança contra a pedreira Serrana. Cobrança do PLR, que ela não vinha oferecendo aos trabalhadores, que é um PLR, que é o benefício que o sindicato conquistou, e o convênio médico também, que a pedreira Serrana não oferecia aos trabalhadores. De imediato conseguimos uma liminar, que é a juíza, que mandou oferecer aos trabalhadores o convênio médico de 48 horas. O PLR precisou entrar em cálculo, né? Começamos a fazer um acordo e deu um acordo de 55 mil reais. Então os trabalhadores vão receber em torno lá de 3, 4, 5 mil reais, dependendo do período, né? De que cada trabalhador vai estar trabalhando na empresa, né? Que ele tem direito para receber. Então é um trabalho que o sindicato vem realizando, né? E todos os seus sindicatos específicos de suas categorias fazem, né? Por isso que tem sindicato por categoria. Cada categoria tem um tipo de necessidade. Aquele trabalhador tem um tipo de necessidade diferenciada daquele outro trabalhador que é de um outro sindicato. E isso é estipulado ergonomicamente, feito pré-requisitos, tem estudos. Por isso que tem esse mundo de sindicato, para que eles atuam especificamente em cada suas categorias, em cada situações necessárias. Você ouviu aqui o Vanildo dizer que ganhou uma ação de 150 mil reais. Você ouviu dizer o Jarbas que ganhou uma ação de 50 mil reais. Os dois sindicatos ganharam ações e valor em um montante. Esse dinheiro foi revertido integralmente aos funcionários, aos frentistas do supermercado Macro. Cada frentista, conforme o seu tempo de trabalho, o seu horário, recebeu um valor. E nós vemos aqui na ação que teve frentista que recebeu um valor de 25 mil reais. E na situação aqui colocada pelo Jarbas, teve funcionário lá da pedreira que ganhou 3 mil reais. Então são os sindicatos preocupados com os trabalhadores. Então toda ação, tudo que o sindicato faz é para reverter para os trabalhadores. É isso mesmo, né, Vanildo? Perfeito, Jean. É o seguinte, muitas vezes o trabalhador, ele está na empresa e, como eu já falei no bloco anterior, que o trabalhador ele está ali, ele é obrigado a cumprir as normas da empresa. E muitas vezes ele não pode fazer nenhuma reclamação do direito dele. Se ele fizer qualquer tipo de reclamação, certamente ele vai ser demitido, né? Ele não tem como negociar diretamente com o patrão. Por isso que existe o sindicato, os dissídio coletivo, que negocia na sua database, que faz o processo de negociação, e no processo de negociação a gente procura trazer aquilo que é de benéfico ao trabalhador. Muitas vezes a empresa ela se nega a cumprir o dissídio coletivo, a convenção. Então, assim, o sindicato ele tem as suas prerrogativas, tanto de chamar a empresa numa mesa de negociação, ou seja, numa reunião, procurar o entendimento com a empresa, quando não, pedir a mesa redonda do Ministério do Trabalho, pedir fiscalização através do Ministério do Trabalho. O sindicato tem uma ampla representação na questão da sociedade hoje, em termos de justiça, em termos de representação. Muitas vezes a gente tem procurado
negociar. Nós fizemos várias reuniões com a administração do Macro e não foi possível chegar num acordo. Porque o seu departamento jurídico entende até hoje que os trabalhadores pertencem a outra categoria. Aí que cabe ao sindicato entrar com uma ação em cima da empresa com o objetivo de fazer cumprir as normas coletivas e a lei. Então, como eu falei, o trabalhador, o patrão, ele não tem que escolher que sindicato que ele vai pertencer, que nem o Cafola aqui acabou de falar. Cada categoria tem sua representação. Cada categoria tem o seu enquadramento sindical, que é através do Ministério do Trabalho, que faz o enquadramento sindical lá em Brasília. Quando um sindicato, para fundar um sindicato, ele tem que ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho, para ele poder ter a representação perante a Justiça do Trabalho. Quando vai se negociar, quando vai se propor um dissídio coletivo, ele tem que estar reconhecido legalmente. Porque se não tiver reconhecido legalmente, certamente na Justiça, ele não tem validade. Ou seja, ele não pode só ser registrado simplesmente num cartório. Ele tem que ser reconhecido pelo Ministério do Trabalho. Então aí ele entra no enquadramento sindical que existe lá em Brasília. Então esse enquadramento sindical é que dá a representação do sindicato. E o sindicato, a sua diretoria, a gente sabe que tem muitos sindicatos que muitas vezes tem trabalhadores que muitas vezes tem dificuldade a dialogar até com o próprio sindicato. A gente conhece alguns sindicatos que o trabalhador às vezes vai, mas meu sindicato lá não resolve nada disso, eu ligo lá, não acontece, não tem essa atitude que vocês têm. Eu acho que vai muito do trabalhador cobrar, da diretoria do sindicato. Procurar saber realmente os seus direitos e fazer valer a representação do sindicato perante a empresa. E é isso que tem que ser feito. Quero te fazer um convite. Todas as quartas-feiras você tem o seu programa Fórum do Trabalhador aqui pela sua TV Tati, canal 20 da NET e canal 33 UHF, sempre às 19 horas. Aos sábados, um horário alternativo, às 13 horas e 30 minutos, você tem o seu programa Fórum do Trabalhador. No rádio nós estamos no Boletim Fórum do Trabalhador, às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira, pela sua Rádio 79, o 590M do seu rádio. E aos sábados, uma programação toda especial, com música, informação, notícias, sempre às 8 horas da manhã para você. Vanildo, uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. A empresa Walmart, a rede de supermercados Walmart, demitiu um casal. Havia um funcionário que trabalhava na área administrativa e que começou um relacionamento amoroso com uma funcionária, uma colaboradora da área de segurança. A empresa ficou sabendo desse relacionamento, abriu uma sindicância e demitiu ambos funcionários. O funcionário entrou com uma ação e o Tribunal Superior do Trabalho deu como ganho de causa e para que a empresa Walmart pagasse uma indenização de R$30 mil a esse funcionário. Na decisão, o ministro José Roberto Freire Pimenta, ele diz o seguinte: por ser empregado, ele não deixa de ser pessoa e não pode ser proibido de se relacionar amorosamente com seus colegas de trabalho. A empresa entendeu que não pode ter relacionamento e dispensou os funcionários. E a justiça, então, tenta corrigir, Vanildo. Então, a gente não manda no coração, né? Então, muitas vezes, o trabalhador está ali na convivência, dia a dia, e isso facilita mais ainda a aproximação, né? A convivência do trabalhador traz essa questão aí do relacionamento, né? Até mesmo amorosa, né? De colegas de trabalho. No meu sindicato, nós já vivemos isso, nem por isso nós dispensamos funcionários. Né? Nós tivemos no sindicato casos que hoje funcionários nossos continuam trabalhando, né, na atividade do sindicato
Não por isso a gente demitiu ninguém e continua a atividade. Eu acho que quando é profissional, o profissional ele desenvolve a atividade dele, certamente ele não vai misturar as coisas. E a empresa está lá para isso. Eu acho que a empresa, antes de tomar uma atitude dessa, o que a empresa deveria ter feito? Chamado ambos, né, conversado, até mesmo, eu acho que tem muitas empresas que têm psicólogos que trabalham, né, nesse sentido, para conversar e tentar demonstrar essa questão da atividade do profissional, para não ter a mistura, né, na questão dali do dia a dia, da convivência, até mesmo atrapalhar a função do outro, né. Eu acho que a empresa tinha que ver com bons olhos e não tomar uma atitude dessa. Cafola, nos ajude aí nesse debate. Podemos o relacionamento das empresas... Lógico, aqui um pouquinho antes do intervalo, foi colocado se o patrão estiver assediando uma funcionária. Não é esse o caso aqui, mas sim de um relacionamento amoroso que começou no seu local de trabalho. Jean, o patrão tem dois medos muito bem claros. O primeiro medo do patrão é perder dinheiro. O segundo medo do patrão é perder o poder. E o patrão enxerga perder o poder na hora que começa a ter união dentro do seu grupo de trabalho. Que ele não consegue manipular o indivíduo individualmente. Então, na hora que ele percebe que está tendo uniões, ele está perdendo o poder. Porque hoje o patrão ele tem o poder de mandar, de contratar, de pagamento. Que nós somos dependentes desse poder. Só que muitas vezes o patrão ele abusa desse poder perante a sociedade, perante os trabalhadores. Porque o medo dele é muito grande. Ele não aceita de maneira alguma. Isso mostra uma grande incapacidade dos gestores de habilidade nessa situação. Porque ele pode usar isso a favor dele. Isso tem reflexo na produtividade, na situação do resultado futuro. Mas a insegurança do patrão é tão grande, e isso mostra a incapacidade desses patrões, desses gestores, porque é uma multinacional, de tomar uma decisão desse porte, né? Que são os gestores que não estão qualificados para essas situações de relacionamentos pessoais da nação brasileira. Uma empresa de multinacional que geralmente traz profissionais dos seus países que não tem esse tipo de relacionamento latino nosso e entra em conflito. O juiz foi muito favorável, tem que dar um parabéns para ele. Nós chegamos ao final de mais um programa Fórum do Trabalhador. Cafola, obrigado, suas palavras finais. A gente tem que agradecer essa oportunidade, né, da gente ter um programa aqui em Ribeirão Preto que alavanca a possibilidade de a gente entrar em contato com os nossos trabalhadores, com os seus familiares, com a sociedade, para debater assuntos, né, que não entram em outras mídias. Então, agradecer ao programa, agradecer a todo mundo. Parabéns. Vanildo? Jean, eu queria agradecer a Deus primeiro, né, por a gente estar aqui, né, e também aos nossos companheiros frentistas de postos de combustíveis, todos os trabalhadores de outras categorias que têm nos assistido. Eu acho que é importante esse programa. Eu espero que muitos sindicatos possam vir aqui trazer o seu recado, trazer as suas reivindicações, né, seus trabalhadores, que é importante para a sociedade, é importante para cada vez mais o trabalhador ter consciência dos seus direitos e buscá-lo. Eu acho que é importante essa integração, que nós possamos cada vez mais crescer aqui na nossa região, em Ribeirão Preto, com o objetivo de estar informando os trabalhadores, né, dos seus direitos. Eu acho que essa é a questão importante aqui no programa. Muito obrigado. Trabalhador, lembre-se, você tem direito, procure o seu sindicato. Se assim o senhor permitir, voltamos na próxima semana. Um grande abraço.